Nesse vídeo eu vou falar sobre o nosso pacote de cursos de desenvolvimento front-end e back-end. Como funciona? Em primeiro lugar, você basta fazer o pagamento, pode ser Pix, cartão, boleto, o que for, nos passar o comprovante e seu e-mail. E aí você recebe um acesso a esses cursos na nossa plataforma. Vamos imaginar, por exemplo, que você seja o nosso Demonstração 3, que é um sujeito que acabou de comprar este pacote. Você tem aqui em meus cursos todos esses cursos. E eu vou mostrar um pouquinho sobre o que são eles. Cada um é um curso no formato de videoaulas, podem estar divididos em módulos, e cada módulo se constitui de videoaulas. Este é o foco principal desse pacote e de todos os nossos cursos. Uma série de videoaulas práticas que ensinam alguma linguagem, algum conceito, etc. Pode haver também, eventualmente, arquivos fontes, com exemplos do que você vai trabalhar, talvez algum conteúdo em PDF, mas o fundamental são as videoaulas. E o que eu vou mostrar aqui, então, basicamente é os cursos que compõem esse pacote. Qual é a ideia? Ter cursos na área de front-end, isso envolve HTML, CSS e JavaScript. Ter cursos na área de back-end, e aí nós temos que escolher uma linguagem. Optamos aqui por uma das linguagens mais acessíveis, mais simples, porque este pacote é voltado para quem está começando na área, não tem nenhum conhecimento. Então nós trabalhamos aqui com PHP e mais cursos de banco de dados. Então vamos ver o que nós temos exatamente, o que você tem quando fizer essa contratação. Aqui nós temos HTML e CSS, que é o que estava antes. Então esse aqui basicamente tem em torno de perto de 30 videoaulas que mostram como trabalhar com HTML e CSS para fazer a construção de páginas. Isso vai ser útil, especialmente junto com esse outro curso, que é o de Bootstrap. O Bootstrap é uma biblioteca que permite que você muito mais facilmente construa seus sites e principalmente sites responsivos. Ou seja, o site já é criado para funcionar tanto num celular, quanto no tablet, quanto num computador. E aqui, então, o Bootstrap tem ainda a característica que ele é muito fácil de fazer certas coisas. Por exemplo, nossa própria plataforma é usando HTML e Bootstrap. E aqui, por exemplo, você tem um menu, muito parecido com você já deve ter visto em vários sites. É simplesmente entrar no Bootstrap e arrastar o componente menu. E ele já constrói, você só precisa configurar, dizer, bom, quais são os itens do menu, quais são os subitens, etc. Todo o Bootstrap trabalha dessa forma, então ele acelera muito o processo de você criar um site. Esses são apenas dois dos cursos do pacote. Nós temos toda a linha de JavaScript, o primeiro colocado aqui no início porque ele é um de lógica de programação, ele usa JavaScript, mas ele parte do pressuposto que você, um aluno, nunca tenha programado. Então ele começa bem do básico. Bom, como é que eu tenho um comando para exibir uma informação, para ler uma informação, para testar o tal do if, que é um comando de controle de fluxo? Como é que eu faço para repetir várias vezes uma determinada ação? Quer dizer, eu quero fazer uma contagem, ou quero mostrar uma lista de coisas, daí tu entra nos comandos de loop, while, etc. É bem o básico de lógica de programação. Temos aqui toda a sequência dos cursos de PHP. Esses cursos vão mostrando desde o básico a construção de uma pequena aplicação PHP, uma pequena aplicação back-end. É muito simples, porque nós estamos assumindo que você não sabe nada, e é só o básico, quer dizer, mostrar uma aplicação simples para mostrar não só lógica de programação, mas também orientação a objetos, desenvolvimento em camadas, construção de rotas, criar um mini CRUD, que costumo dizer que em qualquer entrevista de emprego eu pergunto, você já criou um CRUD? Consegue criar um CRUD aqui? Que é basicamente uma aplicação mínima que lê dados, escreve dados, guarda um controle de cadastros, por exemplo. Então, este curso mostra bem o básico, mas construindo passo a passo todo esse processo de ler dados, inserir no banco de dados, consultar esses dados, exibir no HTML, fazer todo o que nós chamamos de uma aplicação back-end. Temos também a parte de banco de dados, então todo um curso de banco de dados, como criar um banco de dados numa nuvem. Então nós criamos um banco de dados rodando numa nuvem da Amazon, a AWS. Inclusive você pode criar aplicações rodando nessa nuvem. Então mostramos como criar o banco de dados, como configurar ele, como inserir tabelas, como consultar, como fazer uma
básica a manutenção desse banco de dados. E depois os cursos um pouco mais avançados de JavaScript, que mostram desde orientação a objetos, novamente, assim como a gente viu no PHP orientação a objetos, a gente volta a ver no JavaScript, a interação, usando o JavaScript para fazer uma interação com a página HTML e o JavaScript. Então, assim, tudo é básico, tudo é para quem não tem nenhum conhecimento, mas você tem um pouco de banco de dados, vários cursos, cada um desses cursos você vai ver aqui, eles têm uma série de videoaulas mostrando, bom, vamos construir tabelas, vamos criar requisições no HTTP, por exemplo, no PHP, vamos ter um só de acessar bibliotecas do PHP, então você aprende a abrir uma planilha Excel e ler os dados que podem ser armazenados em banco de dados, gerar um PDF. Ao final dos cursos, por exemplo, vocês têm a opção de receber o certificado. É isso, nós usando exatamente o mesmo tipo de tecnologia. Geramos um PDF com os seus dados e os dados do curso que tu completou. Então isso você vai aprender a fazer aqui. Como gerar um PDF, como enviar um e-mail. Então, cada curso tem uma série de conteúdos, conhecimentos que vão sozinhos ser úteis, mas todos eles juntos vão lhe ajudar a dar uma primeira visão, um primeiro passo do que é construir uma aplicação, do que é construir o site, o que é construir a interface usando HTML, JavaScript, o banco de dados, o que roda no servidor. Você tem realmente, com esse pacote, uma visão, ainda que introdutória, uma visão bem ampla de várias linguagens, HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL, além da biblioteca Bootstrap, e você começa a dar os primeiros passos de uma programação mais profissional. É os primeiros passos, sim, mas vai um pouco além do básico. O básico seria o HTML, o Lógica de Programação, a Introdução ao PHP, mas a gente tem mais cursos do PHP, o Bootstrap, mais cursos de JavaScript, vários cursos de banco de dados. Então, embora comece no básico, nós vamos até um nível razoavelmente intermediário em todas essas áreas. Este é o nosso pacote de desenvolvimento front-end e back-end.